Ah, agora sim, Helena, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, doutor? Como que você tá? Você, família, tá tudo bem? Eu falo Tudo questão certo, graças a física, Deus. mental, que as pessoas estão tão estressadas, né, Helena? Ai, muito. Final de ano é complicado. É, Final de ano a gente acaba se estressando mais, né? a gente percebe no trânsito, né? As pessoas começam a se xingar, se agredir, sem motivo, né? É assustador, Eu né? acho que não é, eu acho que não é só na advocacia, eu acho que é no geral. Geral, É né? assim. As sentenças no final do ano parece que os juízes querem colocar o advogado contra o cliente contra o advogado. E muita gente cai, né? O cliente cai, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Prazer falar com você, mais que o professor ganhou um amigo, quero o seu bem. Conta comigo com muito carinho e Sim. respeito, viu? Tô aqui para te ajudar. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Então, é a segunda mentoria, né, que eu busquei com o doutor e é o mesmo assunto. É um pouco de insegurança em relação ao uso capião que eu estou dando entrada agora, né? Então, eu queria tirar umas dúvidas. Eu mandei a peça em Word, né, para o Legal. WhatsApp, que estava me atendendo aqui. Isso. E aí eu tenho algumas perguntas, eu vou contar um pouquinho a história desses clientes. São 23, são 23 processos, né, que eu vou dar entrada agora de uso capião. E é uma área de mais ou menos uns 100 mil metros quadrados, né? Uma área bem grande Área aqui bem grande. urbana, uma área urbana. E uma área que ficou abandonada durante muitos anos, tá? E o que aconteceu? No início deste ano, uma imobiliária entrou com um processo, um pedido de reintegração de posse em face de algumas pessoas que residem nesse local, mas não de todos os meus clientes, tá? Então, assim, ela entrou com reintegração em face de uns 3 clientes apenas, Ah, tá. tá? A área, ela é grande, ela tá toda parcelada, né? Implantaram lá um loteamento clandestino, certo? E então, o que aconteceu? A maioria entrou em contato comigo para a gente dar entrada no escapião, tá? Até para usar como matéria de defesa, né? Para Isso, usar aquela súmula exatamente. 237, né? Olha, Sim. Deixa eu pegar uma folha aqui para ir anotando, para não ter dúvidas depois. Qual que é a súmula que o doutor falou? é a súmula 237 do Supremo. Porque o que a doutora Tá. vai ter que fazer? Esse uso capião, além de regularizar o imóvel, como a situação é um pouquinho tensa, a doutora já usa esse uso capião para criar um guarda-chuva, um escudo protetor. Então a doutora menciona a súmula 237 do Supremo, porque esse uso capião está sendo utilizado como matéria de defesa, e usa também o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. 492, né? Isso, da Quinta Jornada de Direito Civil. Isso mesmo, doutora. Então, mas daí o que eu pensei em fazer? Então, acho que o raciocínio está certo. Eu entro com um pedido de uso capião, certo? E depois que eu entrar com o pedido de uso capião, eu junto esse pedido numa petição nessa ação de reintegração. Não em sede de contestação, porque a contestação ela já passou, o tempo já passou, né? Eu já protocolei a contestação sem antes ter aí um pedido de uso capião. Eu só aleguei a falta do domínio, enfim, a tese. Inclusive, eu acho que eu tinha conversado com o doutor antes dessa contestação. E então seria isso? Tá certinho. Na verdade, trabalha com uso capião, menciona a súmula É. 237, aí vai lá na ação de reintegração de posse e pede a suspensão de reintegração de posse, dizendo que tem uma ação de uso capião em andamento que ela precisa ser julgada antes da reintegração de posse. Aí você vai tentar suspender a reintegração, ou poderia ser uma petitória também, até que o seu uso capião seja julgado. Isso mesmo. E outra Tá, dica. então eu entro então o pedido de suspensão do uso da reintegração é com base na súmula 237 do STF mais a 492 da quinta da. Arrasou, doutora. Isso aí, isso mesmo. Tá, tá bom. Meu Deus, a gente fica louco com isso. E Então, doutora, uma dica de ouro, viu? Você pode fazer também, na peça de uso capião, já que a doutora vai distribuir ainda, pode abrir uma preliminar. As preliminares, a doutora pede justiça gratuita, prioridade processual, né? A doutora vai analisar cada sim. caso, mas a doutora pode pedir a averbação premonitória. Eu coloquei já. Porque se a doutora conseguir, provavelmente vai conseguir, nossa, suja a matrícula. Se esse imóvel vai a leilão, alguma coisa assim, a doutora
conseguiu reduzir o risco de perder o imóvel, né, do cliente, né? Isso tá na petição. Eu coloquei todas Arrasou, as arrasou. preliminares com base no que eu aprendi no seu curso. Legal. Tá, então, voltando, né? Então, essa área, ela tá com pedido de reintegração e eu tenho aqui 23 usucapiões aqui, tá? Que Tá. eu vou entrar. Cada processo é um processo individual, certo? Certo. Fazendo isso, aumenta a chance de todos, porque a ação coletiva de uso capião é interessante para concurso público. Na prática, a primeira coisa que o juiz faz é pedir para desmembrar. Aí a doutora vai ter aí 15 dias para desmembrar uma por uma. Nossa Senhora. Tá. Não, eu tô fazendo dessa forma mesmo. Legal. Tá? Eu tô confirmando. Aí outra questão desses 23 é o seguinte. Deixa eu buscar aqui. O que acontece? Eu tenho um memorial descritivo, certo? Do terreno inteiro, no todo, tá? A minha dúvida é, eu posso entrar com esse memorial descritivo do terreno todo, certo? Indicar a fração ideal e pedir um prazo para o juiz para posteriormente juntar o memorial descritivo dessa fração ideal ou não? Ou o doutor acha que não é viável? Eu digo isso por uma questão assim, o cliente está com um pouco de dificuldade na contratação de Topógrafo, né? engenheiro, enfim. Entendi. Doutora, não, é comum sim. É comum pedir prazo suplementar de 30 dias e o judiciário defere. A doutora pode até mencionar que a questão da planta, a topografia ou o memorial descritivo é uma situação complexa, que não está encontrando profissionais habilitados. Pode mencionar isso. Pode mencionar isso. Tá. Outra questão, eu posso pedir a gratuidade que o juiz nomeie um perito para fazer esse memorial descritivo ou não, doutor? Pode sim. Aí a dica, eu acho que o que a doutora quer fazer, na verdade, é pedir antecipação da perícia. O que a doutora pode, entendeu? A doutora pode dizer que o cliente não tem condições financeiras de pagar um topógrafo, inclusive entrou em contato com vários para pedir orçamento, realmente não tem condições, então diante disso eu requero antecipação da perícia para que seja feita a topografia e gastar uma vez só, economia e celeridade processual. A doutora pode bater nisso, viu? Essa peça da doutora vai ficar cheia de preliminar, hein? Vai ter, né? Preliminar também. Preliminar também. Essa parte. Agora a questão das provas, tá? É o extraordinário, então o que eles têm? Eles têm um contrato de cessão de posse do primeiro possuidor. A maioria tem esse contrato. O primeiro possuidor, ele tem conta de água e luz em nome dele lá de 2009, 2008. Então já alcançou aí o lapso temporal de 15 anos, tá? Que legal. O primeiro antecessor da posse como o requerente, que é o sucessor, no caso, né? O primeiro possuidor, ele cedeu a posse para todos os meus clientes. O doutor entendeu, né? Entendi. Porque a soma de posse, ela está bem definida. Né? Ela, na verdade, hoje, tanto é que saiu o enunciado 494, né? Esse enunciado 494, o que ele fez? Deve ser reconhecida a soma de posse para todos os gêneros. Só que você tem que sempre provar essa posse de quem você está somando. E ficou declarado também que não cabe efeito cascata. Você só consegue com o antecessor, entendeu? O antecessor, isso. Então, exatamente. O antecessor tem a prova da posse por meio de conta de luz, tá? Do imóvel. Tá. A minha pergunta é a seguinte: por uma questão também de economia processual, o que eu pensei em fazer? Uma ata notarial em nome desse primeiro possuidor para utilizar para todos. Eu consigo usar isso ou não? Cada um tem que ter uma ata notarial? Não, consegue sim. Consegue sim usar uma ata notarial só que o problema qual que é? Lidar com o cartório não é fácil, né? A gente fala do registrador, mas é todos, né? Se a doutora pegar um cartório, um escrevente, ele ou ela bacana, ele vai aceitar fazer uma ata só, que todo mundo vai usar. Agora, o ruim é que se pegar um mais ganancioso, vai falar, não posso fazer, ou faz de cada um ou não faço, né? O tabelião ou o escrevente. Tá. Aqui é
É? Ah, que Isso é, legal. é, Que legal. sim. Então, por exemplo, o que que eu posso fazer aqui? O que que eu pensei? Então, eu coloco o possuidor, que é o primeiro, tá? Vou chamar ele de Fernando. O Fernando, que é o Fernando. primeiro possuidor. O texto da ata é aquele comum, né? Que ele tem a posse desde a tal data, junto às provas, junto o memorial descritivo do terreno inteiro, tá? Porque ele tinha posse do terreno inteiro como um todo e foi ele que parcelou, tá? E aí, em cada processo de uso capião, então, nos 23, eu vou juntar essa ata, porque daí eu vou estar provando a posse do antecessor e do sucessor, a do sucessor com contrato de cessão da posse, Ótimo, certo? ótimo, E do certo. antecessor com a ata notarial. E o legal é que, pelo jeito, o cartório é bacana, ele soube separar. É uma ata notarial que probatória, né? É uma ata probatória de Isso. posse. Porque você pega o cartório errado também, eles confundem, eles acham que é uma ata notarial que tem que seguir o provimento 65. E aquela ata não tem nada a ver para nós, porque aquela ata notarial do provimento 65 é dos campeões judicial. Para nós não serve, a gente só quer uma ata notarial probatória. Isso, exatamente, é Né? uma probatória, não é relacionada ao uso capião, porque Isso, não ó, vou entrar com o uso capião para o Fernando, é só para provar mesmo, para provar a mesmo. probatória. É. Isso, eu não sabia o nome, mas é esse o significado, o fundamento, né? Tá. Vamos ver se não esqueci nada aqui. Então, é a parte da gratuidade do pedido, ok. Parte da ata notarial, ok. A preliminar da anotação premonitória já fiz. Juntar pedindo a suspensão do uso da reintegração, ok, certo. Bom, eu acho que, nossa, que rápido, não? Doutora, não esquece de fazer a descrição e localização, viu? Abre um tópico nas peças. Por que eu estou pensando nisso? Porque a área de fração ideal dá muita dor de cabeça. A doutora vai ganhar, aprovando os requisitos posse, mais pacífica, a doutora vai ganhar com facilidade, a doutora é fera. Só que, qual que é o problema? Ganhar e depois enroscar no cartório de imóveis. Aí a doutora vai ter dor de cabeça. Então, o que a doutora faz? Abre um título, pode ser em preliminar ou depois no direito, da localização e descrição do imóvel. Aí menciona o quê? Se tiver a topografia, antes, né, no caso não vai ter porque vai pedir antecipação, mas a doutora pode fazer o quê? Pode pegar a descrição da matrícula ou transcrição da área maior e informar, observação, trata-se apenas de uma fração ideal dessa área maior, entendeu? Ah, sim, inclusive, eu tenho do engenheiro, É, que na verdade eu que contratei, o que ele fez? Ele fez um mapa, eu vou até mostrar para o doutor, ele fez assim, olha, deixa eu ver, doutora. tá vendo? Ele fez um loteamento Olha que mesmo, olha. legal, fez um trabalho bem feito, Ele hein? fez outro. E separou até por Isso, nome, ele já né, das fez. famílias, né? Olha lá. Isso. Então, eu posso usar esse projeto, porque assim, esse daqui seria um projeto que ele estava fazendo para mim um projeto de uso capião coletivo, na verdade, entende? E aí, o que que ele fez? Eu falei, aí depois, isso já fez um tempo, aí eu fiz o seu curso, eu vi que não ia dar certo dessa forma, falei, não, vou fazer individual. Mas no individual, aumentou muito os valores, né, para cada lote ali. Então, o que que eu pensei em fazer? Usar esse mapa, certo? Como a descrição do lote, para ficar algo bem Legal. identificável, para não ficar perdido ali dentro do local, né? Mas deixar claro que é um uso capião extraordinário, individual e não coletivo, embora eu esteja juntando esse mapinha, né? Seria isso. Seria isso. Acho que o Tá? juiz vai Vai, aceitar. vai. Vai porque, na verdade, no uso capião extrajudicial, nós temos um problema, né? No uso capião extrajudicial tem que ser tudo novo, tudo atualizado. Como a doutora vai fazer o uso capião judicial, a planta melhor descritiva, ela pode ser antiga, ou pode ser uma planta para todos. Então a doutora foi muito inteligente, ótimo, muito bom. Tá, perfeito. Bom, acho que ficou claro. Uma dúvida também. Esse uso capião, ele vai querer, ele é individual, mas se a gente pensar do ponto de vista da REURB, não vai ter alguma ligação, porque assim, quando eu pego um terreno É, inteiro, certo? Com 100 mil metros, e eu faço um uso capião, ok. Mas a
Ah, sabe o que a doutora faz? Até uma dica, viu? E vamos combinar. A hora que a doutora fizer a primeira peça, manda para mim no WhatsApp do escritório, e eu olho com muito carinho. A Maria me avisa e eu olho, te dou, faço a correção com muito, muito carinho, muita humildade para poder te ajudar. Por quê? Porque a doutora vai ter que tomar cuidado. É que nem os campeões de herdeiro. Quando nós vamos fazer os campeões de herdeiro, eu sempre falo, evita de ficar mencionando direitos de sessões, porque pega um juiz, uma juíza fraco que está cheio, ou um assessor, assessora, ele faz confusão com o inventário, ele quer se livrar do processo. E a mesma coisa acontece com esse uso que a procuradora está fazendo. Evitar de mencionar muito loteamento, porque pega um juiz, uma juíza que quer bater meta agora no final do ano, ele extingue o processo e fala, vai fazer reúbe. Uma coisa sem lógica, sem nexo. Isso, foi o que eu pensei. Eu falei, nossa, será que ele não vai juntar todos esses processos e falar para eu fazer a REURB? Eu fiquei com esse temor, né? Não, Eu não. indeferi com base na REURB, dizendo que o procedimento correto não é esse, né? Faz uma peça de uso capião, doutora, limpa, sabe? Fala da posse, que adquiriu a posse de uma área maior. Fala área maior, que a posse é mansa, pacífica, nos dobre, mas evita de falar de loteamento, porque trazer muita. Não, eu falei fração ideal, não falei Ótimo, loteamento. No show. entanto, que esse mapa aqui eu tô até com medo de juntar, por esse motivo. Porque assim, ele não vai me dar um mapa para cada lote. O engenheiro não vai fazer isso, Não né? vai. Ele me dá 23. Então eu falei, nossa, se eu juntar esse lote, o juiz fala, mas é loteamento. Então eu tô nessa dúvida se eu Não junto, tem, talvez só não uma tem lógica, né? perícia. Na verdade, o uso capião pode ser feito de loteamento, não tem problema, mas o problema está na maldade do judiciário, né? Você pega alguns Isso, juízes, exatamente. eles querem aplicar jurisdição defensiva. A peça está pronta? Quer abrir a peça aqui para a gente finalizar ela, doutora? Eu fiz aqui, Ah, peraí, eu pode mandei abrir. já no WhatsApp, doutor. É. Sei que tá aí no WhatsApp, é o modelinho. Quer mandar no WhatsApp? Eu já mandei Já aqui no mandou? WhatsApp Ah, mandou da Maria, da né? Deixa eu abrir aqui. isso. Ah, já mandou aqui a Maria, já. Aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu ver essa. Isso. Que ótimo, vamos finalizar ela aqui, que a doutora fica mais tranquila. Já tá abrindo aqui. É uma peça que tá, assim, faltam algumas informações, mas é a estrutura. Tá bom, Eu não tem fiz. problema não. A gente acostuma tanto falar na plataforma que eu achei que a gente estava usando a plataforma. Por isso eu falei, vou abrir aqui. Eu, tentando abrir, mas eu falei, não tá abrindo, mas por quê? Porque eu tô falando no vídeo. Que aqui a mesa tá caindo. Não tem problema não. Imagina, aqui eu confundi mesmo. Vamos lá.
Que pena que não tem vara especializada aí em Piracicaba, né, doutora? Não, É. tem. Porque essas varas cíveis, eles julgam divórcio, separação, então tem que ser uma ação bem leve, porque pega um juiz e uma juíza, eles não gostam do assunto, faz uma confusão. Sim. Aí a doutora fez o litisconsórcio necessário, né? Tá a esposa e ele, o nome está certinho, ação declaratória de uso campeão judicial. Sim. Daí a preliminar eu coloquei a justiça gratuita, né? Colocou a justiça gratuita, a primeira preliminar. Os emolumentos finais. Os emolumentos, para não restar dúvida, confusão. Olha, isso, eu vou incluir então a Então antecipação faltou. da perícia, né? Então fica a antecipação da perícia, por economia e celeridade processual. E se a doutora quiser, pode incluir, além da D, pode incluir a E. Pode incluir a preliminar E, falando da localização e descrição do imóvel. Ah, tá. Localização. Porque como nós estamos fazendo uso campeão de área maior, para não gerar confusão, né? Certo. E nesse caso, aqui a localização e descrição, eu faço a localização e descrição do imóvel total, indicando a fração ideal, certo? Isso, indicando a fração ideal. Pode ser um croquis simples, ou se a doutora tiver dificuldade, só fotinho do imóvel da frente, aquela fotinho do mapa Google, sabe? Google Maps, uma fotinha atualizada. Uma outra dúvida aqui, doutor. Nesses casos aqui, com da matrícula ou os vizinhos da fração ideal, que são os possuidores. O que eu faria, sabe, doutora? Aqui, eu falo que aqui é muito difícil a gente acertar os confrontantes, né? Quando fala de área maior, normalmente a gente vai errar. Eu faria um pedido mais simples, eu faria assim, requer a citação dos confrontantes ou confinantes que serão apresentados pelo cartório após a devolução do cartório. Requer que seja oficiado o cartório para que apresentem quem são os reais confrontantes. Porque a doutora vai ganhar tempo com isso. Porque pega um juiz de vara civil, ele vai ficar pedindo para emendar toda hora. Pelo menos a doutora já falou, ó juiz, eu quero que o processo, é o caminho natural, mas tem juiz de vara civil que é terrível. Pede para o juiz que o processo vá para o cartório de imóveis, e aí sim, né, ocorra a pesquisa por parte do cartório quem são os confrontantes. O cartório tem que fazer isso. Para a doutora não ter essa dor de cabeça, porque a área maior assim, como é muito grande, a chance da gente errar é grande. Sim, então, justamente, a dúvida é a seguinte, então o confrontante é da matrícula e não da fração ideal, porque a fração ideal, por exemplo, quem são os confrontantes confinantes? São os possuidores também, no caso, não são da matrícula, entende? Entendi. Então, por exemplo, É o lote. Na verdade, é isso mesmo. Parabéns, doutora. Na verdade, os confrontantes, os confinantes, é da área maior e não da fração ideal. É isso mesmo. Por isso eu falo, melhor pedir para o cartório, porque pega um juiz, ele acha que a gente fez errado, faz confusão. Então deixa o cartório falar, porque aí eles não vão opinar. Justamente porque, por exemplo, como que eu vou juntar aqui os confinantes, os confrontantes, que são os partos, os posteiros, no caso, se eles não têm a propriedade? Não tem como, verdade. Faz sentido, né? Faz sentido. E está bem explicado aí nos fatos e no nexo jurídico. A doutora explicou bem, ó, o objeto dessa ação é fração ideal de 1.000 metros quadrados, ou seja, está bem explicadinho. Isso, coloquei. Aqui embaixo, ó, a dívida do IPTU, só que tem uma dívida grande lá, né? O memorial descritivo, que era essa minha dúvida que o doutor já me explicou melhor. Então, eu vou incluir aqui o memorial descritivo da área total. Da área total. Pode ser da descrição e localização do imóvel. E coloca essa planta reduzida. Pode ser, né? Pode pôr uma fotinho atual de frente da casa, pede para o cliente tirar, e aí a doutora inclui. Pega um mapinha do Google Maps e cola lá. Então ficaria o quê? O mapa da planta
a fotinha atualizada que o cliente mandou, a doutora pegou no Google Maps também, e aquele mapinha do Google Maps, que é o mapinha mesmo, literalmente o mapinha. Agora lá em cima, doutora, eu mencionaria aqui, ó, a ação declaratória de uso campeão judicial extraordinária social, porque todo mundo mora ali, não é? Então a doutora pode usar social. Por que social? Porque a doutora está trabalhando dentro da peça com o princípio da função social da propriedade. Então ficaria assim, ação declaratória de uso campeão judicial, extraordinária social. E aqui a doutora pode fazer assim também, ó, conforme 318 seguintes do Código de Processo Civil, vírgula 1238 do Código Civil e enunciado 492. E enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Porque como é juiz de vara civil, ele ou ela, o assessor, assessora, pelo menos ele gera curiosidade de ele procurar, né? Sim, perfeito. Só mais um minutinho, deixa eu ver aqui. Então foi incluir a antecipação da perícia, a localização e descrição do imóvel. Nos fatos aqui incluir as fotos. As fotos. Daí vem a parte do direito, que é bem, assim, eu vejo que é bem padrão, né, no caso. O doutor acha que eu tenho que incluir algum tópico aqui? Eu no direito, eu colocaria, sabe, doutora? O que a doutora acha? Do pré-questionamento, jogava ele aqui. Do pré-questionamento, que a posse é notória, que eles cumprem a função social da propriedade. Por quê? Porque o juiz de primeiro grau, o juiz ou juíza, ele observando que a doutora pré-questionou, ele fica receoso, sabe? Ele fala, ih, a doutora me deu um recado aqui, que vai recorrer se não... Incluir um pré-questionamento aqui no final. No finalzinho. Do pré-questionamento, a posse é notória, é notório também que cumpre a função social da propriedade. Uma improcedência da ação seria uma afronta à Constituição Federal. E uma afronta também à lei federal. A averbação premonitória ficou perfeita. A averbação premonitória consiste no ato pelo qual se atribui publicidade. Fundamentou bem, ó. A parte onde o doutor está agora. Eu voltei aqui na averbação premonitória, viu? Tá. Os requisitos, posse, manso pacífico, ânimos dono e gestão exclusiva do imóvel. Então ficou a D, função social da propriedade. Isso, antecipação da perícia. Localização e descrição do imóvel. Eu vi que a doutora colocou das provas que pretende produzir. Sabe o que a doutora pode fazer? Duas coisas que eu faria aqui, doutora, porque a peça tá boa, mas eu faria a inclusão da súmula 237 num tópico separado. Peraí, a súmula 237? Lá no direito, eu colocaria assim, do uso capião em matéria de defesa, súmula 237. Porque, como é a fração ideal e gera confusão, vai que alguém aparece com uma reivindicatória, uma reintegração contra o cliente, vai que o oficial de justiça faz confusão em relação à fração ideal. Então, já blinda, cria um escudo protetor.
Isso, súmula 237 do Supremo. O uso campeão poderá ser arguido em matéria de defesa. Então a doutora pode mencionar que a posse notória, caso alguém proponha uma ação possessória ou petitória, fica aqui resguardado o direito do autor da ação, dos autores. Aí eu mencionaria a súmula 237 e aqui embaixo, já lá nos pedidos já, o que eu faria? Eu faria o pedido do agendamento de uma audiência de instrução e julgamento sob pena de cerceamento e defesa. Por quê? Pensando já longe, se o juiz ou a juíza julgar muito mal, for muito mal, a doutora já criou a tese do recurso de apelação, entendeu? Porque essa época do ano, nós sabemos que os fóruns, né, os juízes estão querendo acabar com o processo, não interessa como, né? Então, vamos correr esse risco não. O que a gente faz? Já blinda o cliente, já cria a tese recursal do recurso de apelação, né? Agora aqui, doutor, eu tiraria, eu separaria os, como tem muito pedido de preliminar, e juiz de vara civil é terrível, assessora de vara civil, eu separaria os pedidos preliminares, aí eu falaria um por um, e depois dos pedidos de mérito, sabe? O que a doutora acha? Não fica... Porque não é por nós, mas como o judiciário está muito ruim, né? Sim. Deixar bem didático. Infelizmente, né? Por melhor, né? Não, claro, perfeito. Tá ruim a coisa, né? O povo tá muito ruim. Então, e no pedido, eu acrescentaria, então, a audiência do pedido principal, né? Requer o agendamento da audiência de instrução e julgamento sob pena de cerceamento e defesa. Tá ok. Eu incluiria também aqui no pedido o deferimento da perícia, né? Deferimento da perícia, da gratuidade. Eu tiraria também essa citação por edital, porque tem juiz de vara civil que ele é chato, ele vai soltar um despacho assim, a citação por edital é a última das alternativas. A gente já sabe disso, mas ele gosta de fazer média, né, o juiz ou juiz. Então, eu tiraria porque a consequência dos campeões é a citação por correio e, no último caso, a citação por edital, entendeu? Mas a citação aqui, eu coloquei publicação de edital nos termos do artigo 259, é isso? Eu tiraria porque no uso campeão entra na regra de tentar toda a ordem citatória e depois o edital. Tá. Eu tirei aqui. Sentença transcrita, perfeito. Faltou o pedido, então, da antecipação da perícia, né? Isso. O MP está aqui, ó. E esse número 6 aqui, doutor, ó, a citação dos confrontantes vizinhos a serem indicados pelo cartório, né? Sim. Ou começa lá no comecinho, requer que seja expedido ofício ao cartório, enviado junto com os autos para o levantamento dos reais confrontantes. Lá direito, lado esquerdo e fundos, né? Da área maior. Ou de quem o cartório entender como real confrontante, alguma coisa assim. Doutor, outra questão é o valor da ação, né? Porque eu tenho o valor total da matrícula e o valor da fração ideal. Nesse caso, é o valor da fração ideal, certo? É o valor da fração ideal. Aí, quando o valor fica muito alto da fração ideal e isso acaba atrapalhando os demais, aí o que a doutora pode fazer? Pode pedir para um corretora fazer uma avaliação e a doutora que vai falar o valor. E se a doutora não tiver esse contato, o que pode fazer também? Pode reduzir. Pega a fração ideal, tem 20 lá. Então faz assim, fração ideal dividida por 20, um exemplo. Só para reduzir o valor. O judiciário acata, viu? Tá, perfeito. Deixa eu voltar aqui do comecinho, fazer um checklist aqui. E a hora que a doutora fizer as alterações, manda para mim. Pode mandar pelo WhatsApp aqui. A Maria já me manda na hora, que eu já falo para a doutora também, tá? Então eu vou fazer e eu envio para o doutor até amanhã
Tá bom. Amanhã é quarta-feira, teve feriado, né? Quarta-feira eu. Aí só mais uma Quarta-feira eu libero, viu? exemplo. Quarta, quinta de manhã no máximo, tá? Não, sem problema. Daí, doutora, uma questão. Por exemplo, na prefeitura, É. tá? Tem o imóvel, o IPTU do imóvel está no nome, por exemplo, de uma terceira pessoa, que não é nem, não é não é da matrícula, certo? Como que a minha dúvida é a seguinte: se qualquer pessoa tem acesso a essa dívida de IPTU ou somente a pessoa que está inscrita lá na prefeitura, tá? E outra questão também, como não, vamos por partes, né? Qualquer pessoa tem acesso à dívida de IPTU ou não? Isso tem alguma restrição? Tem, na verdade, a gente consegue descobrir através da certidão negativa, né, de débitos municipais. Mas mesmo que tenha a dívida, ou mesmo que a pessoa nunca pagou IPTU, dá para ganhar uso capião do mesmo jeito, porque quando paga IPTU, ou parcela, né, nos ajuda bastante. Mas isso não é requisito, não é pré-requisito para que a gente ganhe ação. Então, não é necessário. Se tem, ajuda. Se não tem, não atrapalha, viu? Tá, perfeito. E só para finalizar, por exemplo, é, essa petição tá perfeito, eu entendi todas. Agora, essa pergunta é fora desse processo, Tá tá? bom. É só em relação ao procedimento de escapeão extra, que é uma dúvida que surgiu, vou aproveitar e tirar com a Ah, com doutora. certeza. É, assim, por exemplo, no uso cartão extraordinário, eu não preciso do título, né, do contrato, da cessão da posse, contrato de compra e venda, enfim, mas eu preciso do início de uma prova, certo? O início de prova. Esse início de prova eu entendi na aula do senhor que a gente não precisa necessariamente de uma conta de luz, uma ata notarial já resolveria a questão, ou não? Ou teria que ter pelo menos uma documentação? Na verdade, é comum o judiciário fazer uma pergunta, né, naquele despacho inicial, qual a origem da posse, ou história da posse. Quando você leva isso na peça, a origem da posse foi a cessão de direitos possessórios onerosa, ou cessão de direitos possessórios não onerosa, ou até adentrou no imóvel, que para nós a gente sabe que invadiu, né? Então, adentrou, né? A gente já sabe que, de fato, entrou no imóvel, invadiu, de uma forma mais educada. Mas é importante, talvez criar até um tópico. Sabe o que a doutora pode fazer nessa peça mesmo? Como ela está muito bem feita, mas a doutora deixa em caixa alta, da origem da posse. E aí explica, comprou a posse, recebeu a posse não onerosa, cedida, adentrou na posse, só para o judiciário usar como desculpa isso, né? Entendi. Tá, outra questão também, por exemplo, se por acaso, né, aí é uma dúvida do procedimento do extraordinário. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel e o imóvel vizinho, aquela questão não é resto de quadra, é imóvel sem. Só um minutinho aqui. Oi? Ai, doutor, desculpa. Imagina, acontece. Então, nesse caso, por exemplo, o lote, um imóvel que não tem a matrícula, É, tá? Entende-se que ele é mais fácil, digamos assim, de ganhar a posse, porque ele não tem dono, ele não tem matrícula, certo? Então, quem é o dono é o possuidor, certo? Então, ele não vai ter aquela questão do requerente, do requerido, né? quando o imóvel não tem, é que o seu uso capião, ele não tem réu. É uma ação declaratória. Você fez direitinho aqui, ó. Ó, direitinho. O uso capião em regra não tem réu, né? Nós, nós pedimos a citação do último proprietário dos seus respectivos herdeiros e dos confrontantes, mas para cumprir tabela no cartório. Agora, quando o imóvel não tem matrícula anterior, aí cai uma citação, né? Cai uma citação, a gente deixa de pedir, mas o ideal é mencionar
requer informar que não necessita pedir a citação do último proprietário, porque esse imóvel não consta a matrícula. E nessa peça, trabalha com a tese do uso capião por vício registral. Por que vício registral? Porque é um imóvel que não tem matrícula. Sim, porque daí se eu for pensar por essa questão, pelo vício registral e o último dono, então eu pediria a citação daquele que consta na transcrição, certo? É isso mesmo. Ah, E aí entendi. a tese é uso capião de vício registral, porque não tem matrícula. E aí o que prova isso? Porque a gente tem que provar, né? O que prova são as certidões dos cartórios, um ou dois ou três, tem casos que é até três, né? Mas são as certidões que a gente de fato pediu e o cartório falou, ó, aqui não consta nada sobre esse imóvel, entendeu, dona? Isso, que é a certidão negativa, Certidão certo? negativa. Na verdade, é aquela nota devolutiva, né? Que o cartório falou, ó, aqui não tem nada não, hein? Isso, negativo, falando que não Que tem não isso, tem. exatamente. Tá. Mas eu gostei do que eu vi. Eu acho que mencionando a súmula 237, porque a gente precisa dessa blindagem. A verbação promissória já está aqui, trazendo a localização e descrição, né? Para evitar que o cartório negue o registro depois. Está bem completa, viu, doutora? É a peça de 10 até 20 mil reais, viu? Parabéns. Ah, que bom, que bom. Parabéns, o Fico cliente tem feliz. que dar valor, viu? Foi muito bem feita. Fico feliz. Estou estudando muito pelos seus cursos. Eu que agradeço, né, a dedicação que o doutor tem aí para passar por conhecimento. E de antemão também agradeço pela mentoria disponibilizada, né, que hoje faz total diferença para a gente. E que bom poder contar com o doutor. Conta comigo, viu? Tem um amigo aqui com muito carinho, muito respeito. Precisar, eu tô sempre aqui. E eu aguardo essa peça, hein, para te dar o ok final, tá bom? Eu quero o seu Tá bem. certo, doutor. Obrigada, Mas parabéns, agradeço. fiquei feliz. Essa peça vale de 10 a 20 mil, hein? Parabéns pelo trabalho intelectual. Tá bom, obrigada. Tchau.